Boa noite a todos, queridos irmãos encarnados e desencarnados. É tão bom ouvir essa música, sabe? Vocês estavam cantando e eu estava refletindo aqui. Essa barca é linda, né? Tu me olhaste nos olhos, a sorrir, anunciaste meu nome. Já imaginou esse momento de encontro com Jesus? Inesquecível será, não é? Precisamos então nos aproximar dele. E aí, a gente vai falar hoje sobre animismo. É um termo muito comum, que nós ouvimos muito, mas às vezes nos falta a compreensão do que seja animismo. Foi Alexander Aksakov que trouxe essa primeira colocação desse termo, porque animismo decorre de ânima, alma. No passado, acreditavam que tudo tinha alma. Esse violão aqui tinha a alma do violão, o animal, a planta e o ser humano. De fato, existe um princípio espiritual nas coisas vivas. Nos objetos inanimados não existe alma. Os seres vivos estão em graus diferentes. E nesses graus diferentes, nós vamos encontrar estruturas espirituais diferentes. Então, existe o princípio espiritual na planta. A planta tem esse elemento orgânico, nasce, cresce, reproduz e morre. Mas é diferente da estrutura espiritual, desse princípio espiritual do animal. O animal também nasce, cresce, reproduz e morre, mas ele já possui a inteligência. Até os bichinhos são inteligentes, né? Quem tem pet aqui? Quem tem pet sabe que os bichinhos são inteligentes. Eu tenho um amigo que ele contava que todo dia, antigamente tinha jornal físico, né? E o pessoal jogava o jornal, né? Que era quando assinava, né? Todo dia ele chegava lá, o jornal estraçalhado. E ele dava bronca no cachorro, e aí a esposa dele falou assim, coitado, ele não sabe. Aí um dia, ele estava lá no quintal, daqui a pouco passou assim, o sujeito jogou o jornal, aí o cachorro, ele olhou para um lado e para o outro, assim, ó, e foi botar a boca no jornal, assim, aí na hora, falou lá, pipoca, aí olhou assim. Até o cachorro sabe quando está fazendo coisa errada. Então, os animais já têm inteligência. Mas o que difere a nossa condição dos animais é que nós já desenvolvemos o senso moral. E esse senso moral é que nos coloca na condição de espíritos. Agora, quando este espírito, que é a nossa essência, está encarnado, nós damos o nome de alma. Então, a minha alma está ocupando esse corpo. Quando eu desencarnar, a gente costuma chamar de espírito. Né? Mas, no fundo, a gente consegue perceber que o termo pode ser utilizado, né? Sem prejuízo. A gente chamar a alma do meu avô, vir me visitar, não tem problema. É importante a gente entender, né? Ou o meu espírito se desprendeu do corpo. Né? Então, o primeiro ponto que a gente compreende quando vai estudar o Espiritismo é que a nossa essência não é o corpo físico. A nossa essência é esse elemento espiritual, é a nossa alma, o nosso espírito. Na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis traz uma reflexão muito interessante. Ele fala do eu profundo. O eu profundo não é flamarion. O eu profundo é o espírito. Então, quando ele diz o problema do ser, é para aquela série de perguntas: quem eu sou? Quem eu sou? Já pararam para se perguntar quem eu sou? Porque quando a gente faz essa pergunta,
Às vezes a gente percebe que a gente nem sabe quem a gente é. Se eu chegar e for dar a resposta, eu vou falar, olha, meu nome é Flamarion, nasci em 1976, muito embora não pareça, parece 77, mas não sou eu. Eu sou do sexo masculino, sou casado, sou público, CPF, RG, comprovante de residência, ainda assim não sou eu. Essa é uma parte do eu. Olha, o Espírito Emmanuel explica para nós que a humanidade é composta de espíritos réprobos. Como assim espíritos réprobos? Réprobos é repetente, não é? É aquele que reprovou. Então nós estávamos em outro planeta, desenvolvemos a nossa humanidade em outro planeta e em determinado momento aquele planeta estava em estado de transição. Ou seja, a humanidade que lá ocupava estava muito diferente, muito desigual. Existia aquela humanidade que queria aprender, que queria progredir, e existia a turma do fundão. Não é do fundão daqui não, é do fundão do colégio. Lembra a turma do fundão? A gente fazia bagunça, o professor falava, meu Deus, essa turma do fundão, vou ver vocês na recuperação. Essa turma do fundão eram os espíritos empedernidos do mal, teimosos, orgulhosos, egoístas. E aí, o governador daquele planeta disse, agora chegou a hora de separar o joio do trigo. Esses espíritos mais difíceis, nós vamos mandar lá para o Vale do Ponto Azul, como Carl Sagan dizia, a respeito do planeta Terra. E nós passamos a reencarnar no planeta Terra, agora ao comando de Jesus. Então nós somos esses espíritos. Mas se a gente for fazer uma contagem assim, grosseira, a respeito dessa nosso período no planeta Terra, esse cálculo não é preciso, tá? É só para a gente brincar aqui e fazer uma reflexão. Vamos imaginar que as civilizações surgiram há 4.000 anos antes de Cristo. Antes, a humanidade vivia de maneira tribal. Né? Então vamos imaginar que a gente chegou a 4.000 anos antes de Cristo. Às vezes é bem mais, né? Mas vamos colocar 4.000 anos antes de Cristo, mais 2.000 anos depois de Cristo. Estamos falando de 6.000 anos. Quantas vezes nós vivemos nesses 6.000 anos? A teosofia acreditava que a nossa reencarnação era a cada 1.500 anos, mas os espíritos disseram que não. Os espíritos disseram que, em regra, em média, então lembrem-se que esse cálculo é grosseiro, cada caso é um caso, 50 anos no mundo espiritual e retornamos uma média. A gente pode fazer então um cálculo grosseiro de que estamos reencarnando uma vez a cada século. Então, a cada século nós retornamos a carne. Aí agora começa a ter então um outro olhar. Em 6.000 anos, nós tivemos aqui, vamos colocar assim, 60 vezes, né, esses últimos 6.000 anos. Agora imagina um trem que tenha 60 vagões. O último vagãozinho não é nada perto do trem, não é? A nossa personalidade hoje é apenas esse último vagãozinho, que corresponde a 1,6%. E olha que nós estamos fazendo cálculos grosseiros. Então, o meu eu, na condição de Flamarion, é isso aqui.
não é nada perto do eu profundo, da nossa alma verdadeira. Então nós não temos o sexo. Os Espíritos esclarecem que Espírito não tem sexo. Nós encarnamos em corpos masculinos, em corpos femininos, para que a gente aprenda a ser bom homem e aprenda a ser boa mulher. Nós reencarnamos em condições de abastança, riqueza, e também em condições de necessidade, para que aprendamos a ser bons ricos, para que aprendamos a ser bons pobres. Nós encarnamos em condições de beleza, outras vezes de ausência dela. Quantas experiências nós tivemos? Nós já falamos grego, já falamos latim, falamos francês, espanhol, inglês. Por que nós pedimos para reencarnar dessa vez no Brasil? Veja como é grandiosa a nossa experiência. E a gente costuma reduzi-la a ela quando estamos aqui. Achamos que somos apenas isso e que a gente precisa brigar com o vizinho porque a cerca dele está passando 2 centímetros. A nossa percepção com o eu profundo, a nossa condição de espíritos imortais, ela tem uma característica muito grandiosa no nosso olhar dessa encarnação, mas na nossa visão aqui. Então, todos nós aqui temos milhares de anos, milhares de experiências as mais diversas. E por que, Ricardo? O que nós estamos fazendo aqui? É o que Leon Denis fala no problema do destino. Para onde eu vou? E os Espíritos esclarecem que todos nós somos condenados à felicidade. Nenhum de nós deixará de ser feliz. Olha que coisa. Então, para essa dificuldade que eu tenho hoje, esse problema de relacionamento, as dificuldades da vida, das coisas materiais, tudo isso vai passar. Absolutamente tudo. Todos nós seremos espíritos puros, que teremos a perfeita felicidade. Isso modifica muito os nossos conceitos, porque senão a gente vai se desesperar, achar que só tem essa vida. Existe aquela máxima carpe diem, aproveite o dia, tem que aproveitar porque a vida passa rápido. Não, uma experiência que nós ainda não tivemos é a de sermos bons. Lá fora as pessoas vivem dizendo, tem que experimentar isso, tem que experimentar aquilo. Ser bom é que é algo que precisamos experimentar. Porque de resto, tudo a gente já fez. Agora é o momento da gente lutar contra as más tendências, lutar contra as más inclinações. Então, existe nessa perspectiva um olhar mais amplo, um olhar da alma. E essa alma está hoje no corpo físico. Todos nós estamos em um corpo que abafa a vibração da nossa alma. Uma vez minha esposa foi numa viagem a trabalho e ela trouxe um camelo, sabe? Foi um país árabe e o camelo apertava. Você já viu aquele cursinho de pelúcia que você aperta um mecanismozinho e ele toca uma musiquinha? Ele cantava uma música em árabe. E a gente achou tão bonitinho aquele camelinho. No primeiro dia o show pleitou toda hora. Passou um dia e aquele camelinho já começou a me irritar, sabe? No terceiro dia eu já não aguentava mais. Pelo amor de Deus, como é que pode esse camelo? Ninguém aguenta ele. Aí um dia minha filha bobeou
Peguei o chopleitor e joguei lá em cima do armário. Aí daqui a pouco, você viu, papai, você viu o cabelo? Não, não sei. Daqui a pouco estava lá, chope aí, não. Ah, tia Socorro achou para mim. Eu, nossa, que bênção. A juíza do armário. E de tanto aquele cabelinho cantava e me irritava, daqui a pouco ele começou a baixar o som. Baixar. Olha, está acabando a bateria, graças a Deus. O Senhor ouviu minhas preces. Mas de repente, voltou ao som normal. Eu não entendi. E eu fui analisar por quê. Por quê? O pelúcia, né? Era feita aquela espuma, né? E dentro tinha o mecanismo. Só que de tanto brincar com o mecanismo, ele foi saindo da pelúcia e ficou encostado no corpo. Então ele não estava mais abafado. Mesmo que o som estivesse mais baixo, ele não tinha o abafador. E aí por isso voltou a ficar alto. O nosso corpo é um abafador da alma. Diz Leon Denis que pelo fato do nosso espírito encarnar, essa nossa vibração fica abafada. E porque fica abafada, nós perdemos a percepção espiritual momentaneamente. Então, enquanto nós estamos acordados, a gente não lembra das coisas por conta deste abafador. Mas acontece de, em algumas situações, o nosso corpo ficar tão fraco que a nossa condição espiritual se destaca. Outras vezes é por uma experiência anímica. Mas o fato é que quando o espírito se destaca do corpo de alguma maneira, as percepções são chamadas extrasensoriais. Ou seja, a gente passa a não a ver com esses olhos, nem com ouvir com esses ouvidos, mas com os da alma. Olha que coisa. Então, nós vamos ver exemplos da pessoa que está muito adoentada e começa a falar ou ter percepções espirituais. Eu lembro de um caso que meu pai contou que o meu tio, ele estava com câncer e não queria dormir. Estava no hospital, não queria dormir de jeito nenhum. E perguntaram para ele o que foi, que você não quer dormir. Aí ele resolveu contar. Ele, muito católico, apesar da família ser espírita, ele não acreditava em espírito de jeito nenhum. Mas, quando estava no hospital, o organismo enfraquecido, ele disse, de vez em quando, aparecem aqui, ó, na beira da minha cama, o meu pai e a minha avó, dizendo que vão vir me buscar no começo do ano. E aí ficava com medo. E de fato, ele foi buscado no começo do ano. Então, às vezes, acontece do organismo se enfraquecer e a pessoa ter percepções extrasensoriais. Percepções que não são com esses sentidos da carne. Aí, a gente começa a entender, então, que nós somos almas que estamos encarnados e temos potencialidades as mais diversas. Acontece algumas vezes que nós ouvimos o termo animismo como sendo algo pejorativo nas reuniões mediúnicas. Às vezes o médium dá passividade a espíritos, mas às vezes ele dá passividade a uma condição da sua reencarnação no passado. Aí nós falamos que é animismo, ou seja, o médium está consultando a sua própria alma em uma existência anterior, algo que ainda não havia sido absorvida, aceita a sua condição, e por isso o dialogador atende aquela alma
que é a do próprio médium. Então, às vezes, o termo animismo é usado no sentido pejorativo, mas não deve ser. Animismo é diferente da mediunidade, porque a mediunidade é o contato com espíritos. O animismo é o contato da minha própria alma. Então, eu tenho uma percepção minha. É a minha alma se expandindo e percebendo. Então, nós temos eventos, por exemplo, a medicina chama, a psicologia fala EQM, experiências quase mortes. Não sei se você já ouviu falar. Exatamente por esse momento em que a pessoa está fragilizada, esse abafador fica frágil e ela tem percepções. Um dia eu conversava com um amigo e ele dizia que estava no hospital, né? Era a época do Covid, tinha sido entubado e se percebeu fora do corpo. Quando ele se percebeu fora do corpo, ele foi e visitou a sala do lado, visitou a sala dos médicos, ouviu os comentários que ele não queria ouvir, né? E ele conta que nessa experiência ele teve a memória todinha revista. Então ele vivenciou toda a sua encarnação atual em um rompante, de repente. É como se fosse um instalar e tudo, absolutamente tudo, ele disse. Das coisas mais simples às mais complexas. Vejam que não era um resumo. Ele viu absolutamente tudo. E mais, não apenas reviveu todas essas experiências, mas com uma percepção daquilo que ele fez de certo, daquilo que fez de errado, e com a consciência de que aquilo que ele fez de errado lhe era ruim. Nós temos outras situações que demonstram a expansão dessa alma. São as renovações da memória. Às vezes a pessoa começa a ter a percepção de uma memória da alma. Foi feita uma experiência pelo Coronel de Rochas. E esse Coronel de Rochas, isso no século XIX, perdão, no século XVIII, se não me engano, século XVIII, século XIX, no século XIX, ele fazia o seguinte, ele magnetizava os seus pacientes, e enquanto ele magnetizava, ele fazia o que hoje a gente chama de regressão de memória. Ele magnetizava, e a pessoa estava ali em transe sonambúlico, e ele fazia perguntas. Você agora vai retornar, a pessoa tinha 40 anos, para quando você tinha 30 anos. E ela começava a falar. E ele magnetizava, e você vai regredir, vai para 20 anos, vai para 10 anos. Quando ele ia para 10 anos, até a forma de falar é diferente, é infantilizada. Assim, até o momento que a pessoa parou de falar. Fala, olha só. E aí, daqui a pouco, continuou magnetizando e ela passou a falar do mundo espiritual. Eu estou preparada para reencarnar. E continuou a magnetização e passou a falar da vida anterior. Então nós temos a nossa memória de vidas outras. Nós temos também como forma de comprovar essa alma em nós, nas chamadas crianças prodígios. Um dia desse eu estava vendo na internet, uma criancinha, quase bebê, ainda com o rostinho ainda bem carequinha, né? No colo dos pais, tocando piano, inclusive com o polegar, olha. E a gente percebia que era uma música daquelas que a gente não consegue tocar. Quem foi que ensinou para essa criança de 1 ano a tocar algo assim? São
E até os 7 anos, esse nosso encaixe ao corpo físico, ele está com os laços sendo apertados. Por isso é que as crianças têm essas percepções e que muitas vezes depois dos 7 anos esquecem. Meu pai conta que quando era pequeno, tinha uns bonequinhos assim com roupa do século retrasado, né? Porque agora já está no século XXI. Do século retrasado, para papai usar essa roupa aqui. Olha que coisa. Eu não lembro, mas a gente falava. Eu tenho uma amiga que ela conta que a filha dizia assim, quando ficava no colo do pai, abria a camisa do pai, papai, cadê o ferimento? Cadê o machucado? Não sabe nem falar direito. Que machucado, minha filha? Machucado, você morreu aqui, ó. Você levou uma flechada aqui. Não, minha filha, isso nunca aconteceu, não. Aconteceu na outra vida. Você foi flechado pelo índio. Também, né, papai? A gente matou muito índio, né? Olha. E passa depois de um tempo, a pessoa não lembra mais. Então, até os 7 anos, ainda a nossa alma está nesse encaixar com o corpo físico, esse abafador. E quando se enfraquece, nós temos essas percepções maiores da ânima, da alma. Então, Allan Kardec, ele aborda esse tema quando ele fala da emancipação da alma. É quando a alma deixa o corpo, mas não aquele deixar definitivo. O deixar definitivo, que a gente chama morte, né? A desencarnação, é quando aquela alma, ela se destaca definitivamente do corpo. Quando nós vamos dormir, ela se destaca, mas não é definitivamente. Porque nós ficamos ainda presos ao corpo. Basta dizer que os médiuns, às vezes, veem espíritos e às vezes veem alma. Como é que eles sabem que é alma? Ou seja, como é que sabe que é o espírito encarnado? Porque aquele que ela está vendo possui uma extensão, esse chamado cordão de prata, como dizem alguns, está ligado ao corpo. Então ele está dormindo, mas a gente dorme é só o corpo. A alma se relaciona. Já os espíritos que não estão vinculados a nenhum corpo, não possuem essa ligação. Aí, todos nós então temos um período noturno, a não ser os adolescentes, né? Que adolescentes só dormem de manhã, né? Mas a gente tem então essa emancipação da alma. A gente sai e vai se relacionar. E para onde nós vamos? Nós vamos para onde nós temos afinidade. Então, as pessoas que têm a mediunidade de evidência passam nos bares e encontram, às vezes, a pessoa que está dormindo e vai para o bar, porque ela é viciada. Ela passa lá de manhã, de tarde, vai para casa dormir e volta para o bar. Mas também nós vamos estudar, vamos trabalhar, a depender do interesse de cada espírito. E muitos desses nossos encontros trazem para a gente a percepção quando a gente acorda. E aí está falando do sono. Ah, eu tive um sonho. Então tem sonhos que são nada a ver, né? Esses sonhos que não são nada a ver é a leitura da nossa psicosfera. Tudo que nós pensamos fica em volta de nós. Quando nós retornamos, tudo aquilo que nós pensamos fica embaralhado, forma um sonho que não tem nada a ver. A pessoa um dia comeu bolo de cenoura, viu o filme do Godzilla, e quando volta no corpo faz uma mistura e vê um bolo de cenoura destruindo o prédio. Aí fala, mãe, eu sonhei com um bolo de cenoura destruindo o prédio. O que isso significa? Eu tenho uma amiga que diz assim, minha mãe falava assim para mim, você é bucho cheio, minha filha. A gente come muito com o bucho cheio e tem esses sonhos que não tem nada a ver. Mas alguns sonhos têm a ver sim. Alguns sonhos são encontros espirituais. Eles viram diferente. A gente não sabe explicar
explicar. Olha, eu não sei explicar, mas eu encontrei aquela pessoa mesmo. Geralmente dizem assim, ela estava um pouquinho diferente, mais nova, não é? Porque a gente quer ficar velho, a gente não quer ficar velho, não. Quando a gente tem a oportunidade de modificar a aparência, a gente dá uma recalchutada, não é? Aí tem então esses sonhos. Mas existe o que Allan Kardec chama de sonambulismo. E esse sonambulismo é quando o sono é mais profundo do que o normal. É tão profundo que o termo utilizado vem de sono âmbulo. Âmbulo é andar, não é? Meu irmão era sonâmbulo, né? Aí era engraçado demais. Um dia ele dormia e ficava falando, né? Aí teve um dia que era 2 horas da manhã, aí tocou a campainha, meu pai achou estranho. Quando abriu a porta, estava ele com 7 aninhos de pijaminha, acordei na garagem. Então, as pessoas entram num sono tão profundo que começava a mexer, começava a andar, né? E mais magnetizado ainda, ela começa a ter o espírito, sua alma transitando e o seu corpo narrando. Então assim era feita a magnetização dos sonâmbulos. Eles eram magnetizados, o espírito, a alma dele transitava e ele traduzia. Eu estou agora na entrada do condomínio de Santos Dumont. Eu estou vendo isso. O corpo falava, mas a alma estava distante. Era essa emancipação da alma. Allan Kardec traz ainda um caso interessante nessa emancipação da alma ainda mais profunda, que é o que ele chama de êxtase. Quando o espírito a alma vai aos altos páramos celestes, os lugares tão lindos que a pessoa quer voltar. Fala o quê? Vou voltar para o Brasil, você está brincando? Eu fico aqui mesmo. Você tem que voltar. Seu corpo está dormindo, você tem que trabalhar. Não. Vou voltar para esse lugar aqui é tão lindo. E para que a gente tem essas experiências estáticas, em êxtase? Para que a gente compreenda como o mundo de lá é melhor. Para que a gente passe a investir mais naquilo que Jesus disse, os tesouros da alma, não entesourai para vós os tesouros da terra, que as traças corroem, os ladrões roubam, entesourai para vós os tesouros da alma. Quem já teve uma experiência de êxtase, sabe que isso aqui não tem como comparar. Nada que tenha aqui de melhor se compara com a experiência de simplesmente estar nesses ambientes. Então, Allan Kardec trata dessa emancipação da alma, mas existem estudos, por exemplo, de Alexander Aksakov, Ernesto Bozano também faz um estudo muito interessante sobre o animismo, e a parapsicologia também traz um estudo a respeito dessas percepções extrasensoriais. Eu me recordo que uma vez, logo no começo daqueles Big Brothers, teve um em que uma das pessoas que estavam na casa, estava tomando sol na casa e falou assim, a minha mãe morreu. E o pessoal, não, que isso, sério. Eu vi a minha mãe morta, acabei de ver. E aí, e ela começou a se sentir mal, e daqui a pouco a produção chamou que realmente a mãe dela tinha desencarnado naquele momento. Esta visão é uma visão que não é desse olho, é uma visão da alma. Então a gente fala clarividência. Existe também a clareaudiência. Uma vez eu falava com um amigo que estava em estado terminal, e ele dizia no hospital, Amarão, eu ouço
uma música, ouço sinos, né? Em uma audiência que não é física, porque não tinha sino nenhum tocando, era clara audiência. E na obra Depois da Morte, de Ernesto Bozan, ele fala da música transcendental. A música transcendental, ela tem essa característica, tipo a que foi cantada aqui. É uma música sublime, são corais, harpas, sinos. Tem música sertaneja não, viu, gente? Quem tiver ouvindo música sertaneja, fica tranquilo, não vai desencarnar. Mas não é isso não. Eu quero dizer para vocês que essa música transcendental não é porque a pessoa ouviu que ela vai desencarnar, não. Lembra que a gente falava da fraqueza do corpo, que traz a percepção espiritual? Então, nessa obra de Ernesto Bozan, ele cita muitos casos em que a pessoa estava malzinha, ouviu a música transcendental e depois ficou boa, pulou, né? Nós temos outras percepções que também são percepções da alma. Uma delas é a telepatia. Essa com certeza a gente já vivenciou, né? Ele fala assim, ó, vou ligar para fulana para falar de tal coisa. Pega o celular, a pessoa está ligando. Na mesma hora, para falar do mesmo assunto. Olha, então, quando a gente pensa, o nosso pensamento emana para o universo. E a pessoa do lado de lá pode, em situações excepcionais, captar. E aí tem essa situação da telepatia. Há também a psicometria. A psicometria é um caso também muito legal. Tem uma obra também de Ernesto Bozan, Os Enigmas da Psicometria. Significa dizer que todos nós estamos transmitindo energia. Quando a gente dá um sorriso, um olhar, quando a gente abraça, quando a gente toca, a gente solta energia. Vejam, por exemplo, quando uma equipe de policiais vai ao local do crime. Esse local do crime, vamos imaginar aqui de uma maneira para visualizar, chega no local do crime, o policial vê uma faca no chão, um sangue, não é isso? Vê o corpo, e aí o que eles vão fazer para desvendar o crime? Eles vão coletar esses fluidos para chegar à autoria. Então ele vai na faca e pega a digital. O que é a digital? São fluidos do corpo, né, que deixam o nosso dedo soltando essas secreções, esses suores que marcam a digital. Pelo sangue que está na faca, ele consegue identificar a vítima. Às vezes o sangue é do autor, consegue chegar no autor pelo fluido que ficou no ambiente, não é assim? Pois esse é também do ponto de vista espiritual. Alguns médicos possuem essa sensibilidade de captar a energia. Então, como era essa psicometria? Se levava para o médico e aí ele captava essa energia. Por isso que algumas pessoas nem vão chamá-los de médicos, vão chamar de sensitivos. A gente vê na literatura clássica que algumas falam assim, é diferente o médico e o sensitivo. Sensitivo é essa leitura da própria alma. Então, os testes que eram feitos, pegavam alguns objetos e o sensitivo olhava e narrava o que aconteceu com o objeto. Por quê? Porque ficava impregnada a energia. Na obra de André Luiz, ele em espírito, passeando com os amigos em determinado local, ele via emanar energia de cada objeto. E essa energia poderia ser lida, ele poderia pegar um violão e sentir a energia de quem tocou, sentir as energias que foram derramadas naquele objeto. Olha como isso é importante, principalmente na nossa casa.
Porque quando a gente bate a porta, quando a gente grita, quando a gente ataca, fica energia lá. Né? A gente precisa cuidar da energia, do ambiente da nossa casa. Porque aonde a gente vai, a gente está deixando os nossos rastros psíquicos. E aí, de repente, ele olha para André Luiz olha para uma obra e diz assim, mas essa obra aí não tem energia. E aí, o espírito que estava com ele explica para ele, realmente, é porque o dono se interessou por essa obra. Era daqueles ricos, rico é danado, né, gente? Rico compra tudo de 10, né? A gente aqui para comprar um quadrinho é aquela coisa, pichincha, o risco, compra logo uns 10 aí e bota lá na casa. Ou seja, o proprietário nunca desprendeu energia, nem de gosto, nem de desgosto pela obra. Então, aqueles objetos que ficam, às vezes, conosco, decorrente de um parente que partiu, ele tinha tanto carinho por aquilo, tem energia nele lá. Né? E a gente precisa tomar cuidado também com o que a gente está comprando, principalmente no brechó. Né? Que energia que tem aqui? Né? Então, a gente tem que ficar atento até para saber doar a nossa energia para um objeto, modificando até essa energia que está dentro dele. Né? E assim, a gente vai percebendo que existem muitos outros aspectos que são de natureza espirituais, mas a nossa alma, o nosso espírito, tem percepções também do futuro. Como assim percepções do futuro? Porque nós não somos jogados ao léu aqui no planeta Terra, nós não nascemos nessa nossa família à toa, o pai, a mãe, são pessoas, espíritos vinculados a nós. Nós temos um planejamento também. Às vezes a pessoa busca uma determinada atividade, fala, não dá certo. E daqui a pouco ela muda de ramo e tudo dá certo. Todos nós temos um planejamento básico. Não quer dizer que a gente planeja tudo, mas os grandes pontos da nossa vida são planejados. Então, essa percepção do futuro, ela pode ser intuitiva, pode vir por sonhos premonitórios. Quem é que já teve um sonho premonitório? Ninguém sonhou com uma coisa que aconteceu? Vocês estão né? A pessoa fala assim, sonhei com isso daqui a pouco acontece exatamente. Existe também a intuição. A intuição, ela é anímica ou ela é mediúnica? Pode ser os dois. Eu posso ter uma intuição porque o espírito me conta, ou seja, aí é mediúnico, ou sou eu mesmo que no meu eu profundo eu sei o que vai acontecer. Aí é anímica, minha própria alma. Então, acontece, né? Eu vejo às vezes entrevistando jogador de futebol, né? Jogador de futebol é ótimo, geralmente ele tem sempre a mesma história. Minha mãe não queria que eu jogasse futebol, me dava bronca, me botava de castigo, dizia que não dava futuro. Hoje nós estamos aqui na Europa, mamãe adora a Europa. Por que isso? Ele tinha intuição. Lá no seu íntimo sabia do planejamento encarnatório. Eu costumo brincar que eu tenho um amigo que tinha uma vida muito razoável, né, em termos financeiros. Ele resolveu largar a estabilidade para empreender. As pessoas disseram para ele, você é doido, você vai largar a segurança de ser servidor público para empreender? Vou. E ele largou. E aí, ficou rico. E aí, de repente, ele falou assim, vou mudar de ramo. E o pessoal falou assim, mas você é doido, você ficou rico nesse ramo, por que você quer mudar de ramo? Eu quero, é uma coisa que eu sinto. Ficou milionário. É um chamamento que vem do próprio planejamento encarnatório.
ele precisava vivenciar a prova da riqueza, que diga-se passar é uma prova muito difícil, né? A gente se deslumbra. Aí tinha no íntimo essa intuição. E também a intuição não quer dizer que vai dar certo, não. Porque se a intuição ela é para que a pessoa aprenda no planejamento encarnatório, que ela tinha que perder tudo, todo mundo fala para ela, não faz isso que vai dar problema. Ah, tem uma intuição e dá problema mesmo. Porque é planejamento. Então, a nossa alma acessa os planejamentos. Pode ser um acesso eu, na minha alma, durante esse entendimento noturno, eu me recordo do planejamento, mas pode ser mediúnico, pode ser o nosso guia que conta com a gente. Fala, olha, a partir do dia tal, as coisas vão complicar para você. Né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ter situações que a gente sente que vai dar alguma coisa errada. Sente, às vezes, uma tragédia na família, né? Tem um sonho premonitório ruim. Por que a gente sonha, por exemplo, com a desencarnação de uma pessoa e depois ela desencarna? Para que tem esse sofrimento? Porque é sofrimento antecipado e mais do sofrimento. É um combo. É para que a gente saiba que fazia parte do planejamento. Uma vez eu tenho uma amiga, né? Ela contava que ela falava assim, Mário, você sabe que eu já fui espírita? Ela é espírita, mas já fui espírita. Quer dizer que ela foi espírita, largou o espiritismo e voltou a ser espírita. Eu falei, mesmo como assim já fui espírita? E ela contava que quando entrou no espiritismo, ela começou a ter uma visão premonitória. Ela via o filho morto ensanguentado no chão. E ela falou, cruz, credo, esse negócio de espiritismo não quer falar com isso. Mudou de religião, negava de toda forma essa visão que ela tinha. Um dia o filho dela disse assim, mãe, você sabe como é que eu vou morrer? Um tiro aqui, um tiro aqui. Vira essa boca para lá, meu filho. E assim foi as balas perdidas, entre aspas. Quando ela viu aquela mesma cena que ela já tinha visto, ela falou, estava escrito, era necessário acontecer, estava planejado. Então essas visões premonitórias não é para a gente fazer sofrer em dobro, não. Essas visões premonitórias é para a gente entender que havia um planejamento, que tudo vai bem. Porque esses planejamentos é para engrandecimento da alma. A gente aqui busca de todo jeito não pagar. Mas lá, no mundo espiritual, nós queremos quitar as nossas dívidas. Nós pedimos algumas provas. Somos nós que escolhemos as nossas expiações, as nossas provas. Eu quero passar por isso. Eu quero vivenciar isso. Isso é bom para a minha alma. Então, o espírita compreende e deixa de ter esse olhar tão somente materialista e percebe que somos almas imortais, que temos um passado enorme e um futuro imortal. Não tem fim para nós. Nós estamos em um eterno progresso e, como falávamos, somos todos condenados à felicidade. Mas isso não significa que vai ser fácil. É difícil, gente. É difícil. Os dramas individuais são de uma natureza muito complexa. E quando a gente estuda o Evangelho, o conhecimento do que disse o Cristo, isso nos fortalece. Não é Jesus que vai tirar a minha cruz. Ele, inclusive, dizia: aquele que quiser seguir, negue-se a si mesmo. Pegue sua cruz e me siga. A cruz continuará. Mas com Jesus, nós fortalecemos o nosso ombro para carregar a cruz. Tem uma passagem de Paulo que diz: fortaleçamos-nos no Senhor. Então eu preciso de Jesus para ficar mais forte, para conseguir seguir essa jornada.
não é fácil. O espírito Jair presente na psicografia de Chico Xavier diz assim: quem queira seguir Jesus em seus ásperos caminhos, não há de fugir à cruz, toda formada de espinhos. Alguém talvez interrogue: esses espinhos quais são? E os entraves da jornada nos fornecem explicação. É a lágrima de quem pede, é o sarcasmo do descrente, é o lobo do obsessor, é a vaia de muita gente. É a doença imaginária, sem trato que nos atenda, é a tentação infiltrada que aparece de manhã, é a crítica do inimigo, é o tapa do ignorante, é a tesourinha das trevas que nos corta a todo instante, é o vinagre na conversa de quem não deseja paz, é o cochicho venenoso de quem censura e não faz, é a briga na parentela causando desilusão, é a hora do desalento, é o dia da solidão. Meditemos neste assunto. Observar é dever. Quem queira seguir Jesus tem muito espinho a vencer, muita paz e alegria